Vamos ler então, do versículo 1 ao versículo 3, você vai deixar a sua Bíblia aberta, à medida que eu vou fazendo a exposição, você então vai acompanhando a leitura. Começa assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Feche os seus olhos mais um momento. Pai, graça nós te damos mais uma vez nessa noite, pedindo, Deus, sabedoria, graça, pedindo, Deus, que tu fales ao nosso coração, que o Senhor ilumine a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Então esse livro é um livro que conta a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, ele tinha um papel na corte, ele era o copeiro do rei. Qual que era o papel do copeiro? O copeiro, ele era alguém que ia garantir que o rei não tomasse vinho envenenado. Um papel importante, porque do trabalho, do serviço desse copeiro, era a garantia da vida daquele que ia beber o vinho. E a gente vê que Neemias, ele recebe não uma boa notícia, mas uma notícia muito ruim. E ele faz uma oração. E a oração que Neemias faz acontece exatamente depois que ele escuta a respeito dos muros da cidade de Jerusalém, que estavam destruídos, mesmo depois de 70 anos que os judeus haviam concluído o templo. Então, era algo, e a gente precisa entender, algo que, de fato, impactou, ou que impactaria aqueles que entendiam o significado daquele muro. Porque, qual é o significado do muro, irmãos? O que o muro representa para uma cidade? O muro representa poder, o muro representa proteção, o muro representava a beleza da cidade de Jerusalém, significava a proteção do templo para se assegurar a continuidade da adoração a Deus. Então o muro ele tinha um papel muito importante na cidade de Jerusalém. E era um muro que estava destruído, as portas haviam sido queimadas. É como se a cidade tivesse sem proteção, é como que se a cidade tivesse perdido a sua beleza. Então Neemias ele recebe uma notícia terrível, desanimadora, uma notícia chocante. Imagina você mudar aqui de bairro e você um dia ouvir que os muros da igreja foram derrubados, que as portas da igreja foram queimadas, que o bairro está arrasado e que as pessoas que moram aqui passam grande dificuldade. Talvez não estou querendo pôr em pé de igualdade, mas a gente tem pessoas que a gente ama no bairro. Por mais que a gente saia daqui, sempre vai ter o carinho. A notícia de Neemias que havia sido levado para exílio, ao ouvir aquela péssima notícia, a Bíblia diz que a atitude dele é oração. Qual é a sua atitude quando você recebe uma notícia ruim? Qual é a atitude que você tem quando você recebe algo que não te agrada? A notícia, ela não apenas contava o estado de ruína dos muros, também não contava apenas que as portas haviam sido queimadas, mas contava que aqueles que não haviam sido levados para o cativeiro se encontravam em grande miséria. É uma notícia que traz tristeza para Neemias. Ele sabe que aqueles que estavam lá estavam padecendo,
e tudo se encontrava em ruínas. Notícias que traziam tristeza. Veja, mais uma vez é preciso a gente entender o contexto. Jerusalém, irmãos, representava a identidade nacional dos judeus, desde os tempos que Abraão presenteou Miquisedeque, rei de Salém, até os dias que Salomão construiu o glorioso templo. Jerusalém representava essa identidade nacional. Então, era uma notícia péssima, era uma notícia ruim. Jerusalém era a cidade natal. Embora Neemias tinha passado toda a sua vida na Babilônia, ele amava a sua cidade natal. Quem aqui nasceu em Curitiba? Ou Campo Largo? Quem aqui nasceu fora do Paraná? Ou em outra cidade? Por mais que a gente esteja distante, a gente ama nossa cidade natal. A gente quer falar para os nossos filhos aonde nós nascemos, qual hospital nós nascemos. A gente quer contar um pouco da história do lugar aonde nós fomos criados. Em suma, no geral, existe um amor pela cidade natal. Ainda mais aqui no caso de Neemias. É difícil, irmãos, alguém não amar a sua cidade natal ou o lugar onde nasceu. E no caso de Jerusalém, que significava a identidade nacional dos judeus, ao ouvir a notícia, isso impacta aquele que está escutando o copeiro do rei. Olha do versículo 4 ao versículo 9 comigo. Diz assim: quando ouvi essas palavras, eu me sentei e chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá juntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Então veja que assim que ele recebe a notícia, o versículo 4 diz que ele chora e que ele lamenta, não por alguns momentos, irmãos. Não é uma tristeza passageira, não é algo que ele consegue lidar em pouco tempo. A Bíblia diz que ele sentou, chorou e lamentou por alguns dias, mas não ficou apenas no lamento e no choro. Ele também jejuou e orou diante do Deus dos céus. Como eu disse, qual é sua atitude diante de uma péssima notícia? Eu creio que Neemias nos dá uma lição aqui, que diante de uma notícia má, diante de algo que nos desagrada, diante de uma notícia que nos choca, a gente pode chorar, mas a gente não deve ficar apenas no choro. Nós devemos chorar e orar. Nós devemos olhar para Neemias, a oração de Neemias, olha, e aplicar isso na nossa vida. Porque ele clama a Deus por socorro. Ele ora e ele jejua. Ele pede misericórdia. Ele se coloca diante do Deus dos céus. E o termo que ele usa no seu livro aqui em Neemias é o mesmo termo que é usado no livro de Oséias. A gente precisa
compreender que ele clama por socorro. A gente muitas vezes clama por socorro às pessoas, a gente clama por socorro em algum lugar, mas nós temos que aprender a clamar por socorro diante de Deus em situações adversas. Ele não apenas pede por socorro, ele não apenas suplica a Deus e jejua diante do Senhor, pedindo para que Deus venha, mas ele também reconhece os seus pecados e os pecados da sua nação. Ele diz, eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Veja, Senhor Deus dos céus, grande e temível. A gente esquece que Deus é um Deus temível, que Deus é um Deus que pune o pecado, que Deus é um Deus santo, que requer punição ao pecador. E essa é a razão de Cristo ter morrido na cruz. Porque Ele é um Deus santo, temível. E Ele diz, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Aí ele diz assim, no finalzinho do versículo 6, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel. E aí ele se inclui, aos quais temos cometido contra ti, eu e a casa do meu pai pecamos. Veja, ele pede por socorro, ele ora diante do Senhor e ele reconhece os seus pecados e os pecados das nações. Quando nós nos achegamos diante de um Deus temível, nós nos chegamos e clamamos porque sabemos que é Ele que pode nos salvar e libertar. Mas diante de um Deus santo, nós também confessamos os nossos pecados e os nossos erros. Neemias confessa os pecados da nação e os pecados dele. Lembra quando Isaías tem um encontro com Deus? Isaías capítulo 6. Ele fala, agora estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. E ele lembra da cidade de Israel. Quando Daniel descobre ali que havia terminado o tempo do exílio, e Daniel vai orar, eles se lembram das promessas de Deus, eles se lembram do pecado que a nação cometeu. E aqui Neemias não é diferente. Ele pede perdão pelos seus pecados, perdão pelos pecados dos povos. Ele reconhece os seus erros. É como Jó, que temendo que os filhos não tivessem sacrificado diante de Deus, sacrificava por ele e pelos seus filhos. Nunca ninguém orou pelos seus filhos, dizendo, Senhor, perdoa meu filho, ajuda meu filho, leva meu filho ao arrependimento. A gente olha e a gente vê Neemias, e essa é uma lição que nós temos que tirar. Nós estamos diante de um Deus santo, mas diante de um Deus que perdoa pecados. Quando há arrependimento, quando há confissão. Ele não apenas reconhece o pecado dele, o pecado da nação, como ele reconhece o juízo de Deus contra o povo. Olha o versículo 8 e 9, rapidamente comigo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Veja que ele reconhece, só versículo 8 por enquanto, veja que ele reconhece que Deus havia falado, que se houvesse infidelidade, ele ia espalhar. Quando a gente olha para Jeremias, o livro de Jeremias, constantemente ele está alertando sobre o cativeiro. Ezequiel, a gente vê que, olha,
O povo estava errando e insistindo no erro. Às vezes a gente quer continuar no pecado e no erro que nós estamos cometendo. Deus não é um Deus que se deixa escarnecer, irmãos. O que o homem semeia, ele colhe. A nação estava colhendo aquilo que Deus já havia dito. Mas ele também é um Deus misericordioso, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque no versículo 9 diz assim: mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos, eu os cumprirei e os cumprirem. Então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá juntarei e os trarei para o lugar que escolhi para habitar o meu nome. Então, Neemias, ele reconhece o juízo contra o povo. Neemias reconhece a justiça de Deus. E diante disso, ele faz menção ao resgate de Deus para a sua nação. Ele lembra da promessa de que, se eles não guardassem os mandamentos, eles seriam espalhados. Mas se eles se convertessem ao Senhor, o Senhor os traria de volta. E a gente vai ver que isso acontece. Nós vamos ler nas Escrituras, por meio de Dário, o povo de Israel vai sair do cativeiro, embora haja mais de uma volta. Talvez a gente estude isso num outro momento. A gente vê aqui Neemias lembrando da promessa. Então, Neemias, em sua oração, ele reconhece e adora. Em sua oração, ele reconhece a santidade e a grandeza de Deus. Eu quero despertar você que se encontra aqui na igreja hoje, ou você que está assistindo essa mensagem pelo YouTube. A gente precisa compreender que nós estamos diante de um Deus terrível, de um Deus que nós temos que temer, de um Deus que é justo. Ele é amor, mas Ele é justo. De um Deus que perdoa pecados, mas um Deus que pune aquele que não se arrepende dos seus erros. Neemias reconhece que Deus, Ele é santo. Ele fala dos atributos de Deus, das características do Senhor. Olha o versículo 5 mais uma vez comigo. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, Deus que guarda as alianças e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, um Deus todo-poderoso, soberano, um Deus que é grande, um Deus que é fiel porque guarda as suas alianças, um Deus que é misericordioso com aqueles que guardam os teus mandamentos. Ele é um Deus que nós devemos nos curvar e nos prostrar. E Neemias, na sua oração, ele reconhece isso diante do Senhor. E ele não se coloca numa posição diferente do que um servo faria. Ele se coloca na posição, ou em posição, de servo diante de um Deus que é soberano. Nós somos servos de Deus. E como servos, nós devemos confiar nele em todo o tempo. Mesmo quando a gente escuta uma notícia, como ele escutou, sobre a sua terra e aqueles que ali estavam. Quando oramos, reconhecemos que só Deus é grande e poderoso para mudar situações. Quando Neemias ora, ele está se colocando diante do Senhor e reconhecendo que só Deus pode mudar situações. Às vezes a gente sai querendo tomar atitudes, a gente sai querendo resolver com a força do nosso braço, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, quando nós devemos, antes de mais nada, orar e colocar diante daquele que muda histórias. Daquele que providenciou um caminho de salvação para o seu povo, para os seus eleitos, para aquele que é poderoso
para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Então, do versículo 6 ao versículo 8, Neemias busca misericórdia e Neemias se humilha diante de Deus. Misericórdia e humilhação. Ele se prostra, ele se coloca diante do Senhor. Como eu disse, reconhecendo o seu pecado e o pecado do seu povo, reconhecendo a sua falha, os seus equívocos, reconhecendo que tudo o que estava acontecendo porque Deus era justo e porque Deus havia avisado que eles deveriam guardar os mandamentos e serem fiéis ao Senhor. Quando você olha para a história de Israel, preste atenção no que eu vou dizer, porque eu falei isso na escola dominical. A gente vê que é um povo que tomou algumas decisões muito erradas. Deus falou: expulse os povos do meio de vocês. Não permita que a filha de vocês casem com alguém de outros povos. Os homens, os filhos, não casem com as filhas dos outros povos, porque iria trazer idolatria no meio de Israel. E a gente vê que Israel se transforma numa nação idólatra, totalmente idólatra, a ponto de sacrificar os seus filhos para deuses pagãos. Então Deus leva a nação de Israel para o cativeiro. E quando essa nação volta, ela abandona a sua idolatria. Neemias reconhece o pecado, se humilha e se coloca na dependência de Deus. Dependência, irmãos. Entendendo que sem Deus nada podemos fazer. Quando não oramos, irmãos, quando a gente não ora, nós estamos, na verdade, tentando resolver tudo sozinho. Tentando fazer da nossa maneira. Ainda que a gente não fale ou pense, a gente está querendo fazer de maneira independente de Deus. A gente precisa orar antes de tomar uma decisão. A gente precisa orar buscando direção do Senhor. Nós precisamos orar com confiança e dependência de Cristo. Reconhecer que é pequeno. Nós somos frágeis, irmãos. Olha o texto que eu li no início do culto, Salmo 90, que diz que a vida é como um pensamento que passa rapidamente, como uma neblina que vem e vai. Então não adianta a gente querer se colocar numa posição que nós não somos. Nós temos que ser dependentes daquele que é soberano, daquele que é Senhor. E temos que aprender com Neemias aqui, reconhecer o nosso lugar de servo, o nosso lugar de alguém que precisa de misericórdia, de amor, que precisa de graça do Senhor. A oração também, queridos, ela remove de nós o orgulho. Quando oramos e dependemos de Deus, o nosso orgulho é removido e fica expresso, ou fica evidente que diante de Deus somos incapazes e precisamos do nosso Senhor no decorrer da nossa peregrinação nesse mundo, até chegarmos à eternidade com o nosso Deus. Neemias recorre à oração. Sabe por quê, queridos? Sabe por que ele recorre à oração? Porque é através da oração que a gente obtém respostas de Deus. É difícil, porque a gente sempre quer passar o carro na frente dos bois. É difícil, porque a gente sempre acha que tem a resposta, mas às vezes é preciso esperar e confiar. Às vezes é preciso olhar para o autor e consumador da nossa fé. Às vezes é preciso esperar a resposta de Deus. Às vezes não, sempre. Às vezes é rápida a resposta, mas às vezes demora. E a gente precisa continuar confiando. Quando buscamos Deus, e quando buscamos em Deus, nós encontramos nele as respostas
para as nossas vidas. Mateus 7,7 diz: pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Porque a gente vê que Neemias estava orando a palavra de Deus, versículo 8 e 9. Ele lembra da promessa de Deus, primeiro do juízo, e depois da promessa que se houvesse arrependimento, Deus restauraria o seu povo. Isso também nos traz uma lição, de que quando oramos, precisamos orar a palavra. Não é que Deus não saiba. A Bíblia diz que Deus sabe o que nós vamos dizer antes mesmo da palavra chegar à nossa boca. Mas a gente olha na Bíblia, a gente vê a importância de orar a palavra. Neemias ora e se lembra da promessa que Deus havia feito. E em cima dessa promessa, ele faz, de certa maneira, uma petição diante de Deus. Ora, se a nossa vida precisa ser pautada pelas Escrituras, as nossas orações também precisam estar pautadas nas Escrituras, de acordo com aquilo que Deus ensina. Olha o que diz Romanos 4, 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também é poderoso para fazer. Irmãos, estejam certos do que Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que se encontra na palavra dele, na tua Bíblia. Nós estamos diante de um Deus poderoso, então ore e confie na palavra. Aprenda aqui com a oração de Neemias que nós devemos orar dessa maneira. E aí ele suplica para a atenção de Deus à sua oração. Só há uma maneira, irmãos, da oração ficar sem resposta, quando o objetivo é indigno ou errado. E aí eu não digo nem sem resposta, porque Deus, ele responde para nós sim, ele responde para nós não, e ele responde para nós esperarmos. Mas a Bíblia diz que algumas orações Deus não escutaria. Depois a gente pode trabalhar isso com vocês. Mas vamos ficar aqui no campo de que só há uma maneira da resposta, de uma oração sem resposta, é quando o objetivo é errado e indigno. Versículo 10 diz assim: estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos seus ouvidos à oração do seu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Veja que ele está falando, ele está suplicando a Deus atenção para a oração. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, ele diz, eu era o copeiro do rei. Então, só há uma maneira. A gente precisa se prostrar diante do Senhor. Orar por coisas que tenha finalidade de glorificar o nome de Deus. Pedir com sabedoria. E não pedir mal fora da palavra. E não fazer orações com propósitos que não glorificam a Deus, mas oração que exaltam o nosso Senhor e Salvador. E eu concluo dizendo que Neemias reconheceu a Deus e a sua grandeza, que Neemias se humilhou e confiou os seus pecados, que Neemias pediu perdão e orou as promessas de Deus e, por fim, pediu especificamente para poder se aproximar do rei do qual ele era copeiro. Depois você lê no capítulo 2 um pouco mais da história. Então, irmãos, como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Primeiro, a gente precisa entender que toda oração que fazemos está diante de um Deus que é soberano, que sabe o que é melhor para nós. Então, ore com essa consciência de que Deus sabe o que é melhor.
Sabe quando o filho vem até o pai e pede alguma coisa? O que o pai pensa? Não quer melhor para o filho. A Bíblia vai dizer que nós que somos maus queremos fazer o melhor para os nossos filhos? Que filho que vai pedir pão e o pai vai dar pedra? Quanto mais Deus que está nos céus. Então a nossa oração precisa ter esse entendimento de dependência do Senhor, que Ele sabe o que é melhor para nós. Segunda aplicação que nós podemos fazer ou colocar em prática na nossa vida. Devemos nos humilhar diante deste Deus e se arrepender dos nossos pecados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa os nossos pecados. E a gente precisa se humilhar e se arrepender dos nossos pecados, confessando-os diante de Deus. Paulo vai dizer que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. 2 Coríntios, acho que capítulo 7, versículo 8 ao 10. Mas a tristeza, segundo o mundo, gera morte. Então, quando nós estamos diante do Senhor, nós precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados, arrependidos, porque o arrependimento, sem arrependimento não há remissão de pecados. Terceiro, ore sempre a palavra de Deus. Conheça as Escrituras. Ore e cite as Escrituras na oração. Tinha uma pessoa que estava indo no meu gabinete pastoral, junto com a esposa para aconselhamento, alguns anos atrás isso. E sempre ele tinha uma resposta pronta para justificar o seu comportamento, ou para justificar as suas falhas, ou por algum motivo. E eu pensei, como é que eu vou fazer? Falei, já sei, vou levar a Bíblia. Cada coisa que ele falava, eu citava um texto da Bíblia, que mostrava que ele precisava mudar. Então, claro que Deus não justifica erros, porque Deus não erra. Deus não pode ser tentado. Ninguém é tentado por Deus. Deus prova, mas não tenta. Mas a gente aprende com a oração de Neemias, que ele ora a palavra do Senhor, tanto no que se refere ao juízo de Deus sobre aquela nação, como no que se refere à promessa de Deus, caso houvesse arrependimento daquela nação. Então, queridos, nessa noite, clame, busque, confie no Senhor. Nós vamos ceiar daqui a pouco, e a gente não pode ceiar de maneira indigna. Então, esse é um momento que a gente precisa orar diante de Deus, com dependência, com confiança para a glória dele.